está aqui no Brasil e veio ao nosso programa. Nós vamos levar um papo longo com ele sobre a carreira dele, sobre como aconteceram as coisas na nossa seleção. Está todo mundo ainda traumatizado com isso. Quem está aqui é o craque galã, Edmundo! Uau, Edmundo, primeiro eu quero agradecer demais a tua presença aqui no programa, porque eu imagino o assédio que deve ser quando você chega de uma Copa do Mundo, sobretudo uma Copa tão conturbada, né, como foi essa no final da Copa. Antes da gente falar disso, eu quero te perguntar o seguinte: e o negócio da Fiorentina? O presidente disse que você é inegociável, você quer voltar para o Vascão. Hoje eu vi na televisão, você estava até disposto a pagar a multa, é verdade isso? Não, eu não, porque eu não tenho essa condição. É lógico que... A gente pode fazer uma vaquinha aqui na plateia. Olha, Jô, tanta gente bonita que nem precisa fazer vaquinha nenhuma, já estou satisfeito de ter vindo. Não, na verdade, Jô, acho que tem coisas que ficam mal explicadas, né? Eu realmente não me adaptei à Itália, eu não gosto de frio, enfim, uma série de coisas. Eu passei muito tempo da minha vida buscando ter conforto, ter uma qualidade de vida melhor, porque todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Eu nasci num bairro muito pobre, lá em Niterói, minha família sempre teve muita dificuldade. E eu, dentro do futebol, tive que batalhar bastante, tomei muita pancada e... Eu também. Também, lógico. Lógico. E depois, hoje, graças a Deus, eu tenho uma qualidade de vida muito boa. E a gente fala que o Brasil é terceiro mundo, não sei o quê, mas eu não consegui ter essa mesma qualidade de vida lá na Itália. Talvez para ter, eu ia ter que gastar muito e o que ia acontecer? Ia me sobrar no final do mês, menos do que me sobrava quando eu jogava aqui no Brasil. Então, uma dessas coisas é que está fazendo com que eu tenha vontade de retornar. E outra é adaptação, língua, essas coisas que é claro que a gente pega, aprende, mas eu não estou disposto, nesse momento, a passar por isso, né? Acho que... E Adriana, o que acha disso tudo? Prefere vir, prefere ir? Não sei, a Adriana... Ainda a gente não conversou sobre isso, mas é lógico que ela gostaria de estar no Brasil como eu, como você, acho que todos. A gente viaja, vai, passeia, é legal, é bonito, mas todo mundo quer morar aqui, né? Mas ela estaria disposta a fazer um sacrifício. Acho que, no geral, ela faria, mas também, se tivesse que dizer sim ou não, acho que ela diria não. Mas a minha filha hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, e tchau, filha, eu vou viajar. Aí ela vai viajar, vai no avião da Zazá? Aí eu falei, vou. Eu não vou não, né, papai? Porque quando a gente foi, eu falava para ela, filha, agora a gente tem 2 casas, uma aqui e outra lá no Brasil. Tá, agora a gente tem que ficar um pouco aqui, não sei o quê. Aí ela falou, eu não gosto dessa casa não, papai. Já não... Não, porque lá onde a gente mora, no condomínio, tem bastante gente, tem as crianças, tem os amiguinhos. E lá não tinha ninguém, né? A gente ficava totalmente isolado dentro de casa. E eu não tô realmente com disposição para voltar. Eu gostaria que eles entendessem e fossem legais comigo, pelo menos dessa vez, porque a gente teve alguns problemas lá que não ficaram muito certos, porque quem fez a minha negociação não foi o Pedrinho, que cuida das minhas coisas, foi uma terceira pessoa, e não fez da maneira que eu gostaria. A gente teve alguns problemas que eles falam que vão resolver agora, mas só se eu voltar. Quer dizer, eu não vou chegar lá novamente, ficar um período como eu fiquei, só tentando resolver as situações. Espero que eu possa resolver isso daqui. Agora, Edmundo, acho que tem um elemento complicador aí, que é o seguinte: tirando o lado pessoal, né, o lado da tua vida pessoal, familiar, etc. Tal, você está estraçalhando no time. Quer dizer, eu vi alguns jogos, você e o Batistuta, eu vi uma jogada, uns lances de gol, você entrosado com o Batistuta, que era uma coisa fenomenal, um negócio de 2 craques afinados, né? Isso aí deve deixar o pessoal do clube, quer dizer, Fiorentina e tal, não querendo te largar, ou não? É lógico. E ao contrário do que as pessoas falam aqui,
Lá, quer dizer, não tinha outro jeito também. Eu ia do treino para casa, de casa para o treino, era super comportado, não chegava atrasado nem um dia. Quer dizer, as pessoas lá ficaram, como é que pode as pessoas falarem o que falam de você lá no Brasil, e você super simpático sempre, educado. Eu falava, estão exagerando um pouco, mas tudo bem. E o teu entrosamento com o Batistuta, como é que é? É igual o que eu vi dentro do campo, fora do campo? Quer dizer, vocês se dão bem, são amigos? Como é que é? A gente é super amigo, né? Acho que foi pouco tempo, né? Para que houvesse assim, uma amizade muito grande. Não, eu sei, mas passava uma coisa legal. Foi muito legal, muito legal. Ao contrário do que a gente aqui no Brasil pensava, do que o pessoal passava para mim e fala, pô, ele é assim, essa. Foi simpaticíssimo, foi muito amigo, tanto ele quanto o Rui Costa, que é um português, um outro italiano, que é o Emiliano, que também foi sensacional. Foram as pessoas que me mostraram totalmente a cidade, me acolheram e aqui é bom de comer, aqui é bom para comprar, aqui é bom para passear e sempre me deixaram super tranquilo e à vontade, né? E dentro do grupo, eu acho que, não sei, eu era o alvo, assim, das brincadeiras, centro das atenções. E sempre foi, minha passagem lá foi muito positiva, né? Muito positiva. Isso passava mesmo em campo, a gente vendo, passava em campo. Agora vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho, aliás, vamos falar muito da seleção e da tua participação nessa seleção. Eu te senti um pouco incomodado de ter sido convocado e de só ter sido lançado em momentos assim inoportunos ou difíceis, como na primeira vez que você entrou num jogo que faltava pouco tempo, você chegou a errar uma bola que seria impossível de imaginar você errando, que é uma bola que você queria jogar em cima do adversário para que ela saísse e acabou chutando errado, enfim, não sei. Eu sei que você não parecia o Edmundo que entra relax, que entra à vontade. Você acha que teve algum problema no sentido de preparação psicológica, como houve, por exemplo, quando o João Saldanha convocou os 22 e que havia uma harmonia muito grande em que todo mundo se sentia titular e todo mundo se sentia reserva? Você acha que houve uma diferenciação muito grande? Não, meu ponto de vista, no geral, eu acho que quando a gente saiu daqui, estava tudo muito ruim, né? O clima estava tudo muito desfavorável. A gente tinha perdido para a Argentina, em pleno Maracanã, onde todo mundo esperava que o Brasil ia sair daqui com aquela euforia que todo mundo achava que a gente chegar lá e golear todo mundo porque tinha ganho da Argentina. E a gente perdeu, aí convocou os jogadores, aí cortou um, cortou outro, cortou o terceiro. Quer dizer, os nossos primeiros 10 dias lá foi muito conturbado. Com o corte do Romário, a imprensa toda veio, e aí agora é tua vez, não sei o quê. Eu realmente estava me sentindo assim, e até coloquei isso numa entrevista para o Washington, que é meu amigo, meu irmão, que tipo, foi sem maldade nenhuma. Ele me perguntou, pô, por que você está meio triste? Eu falei, não, eu estou triste porque eu achei que era a minha vez, não sei o quê. E tudo isso foi uma coisa que as coisas que falavam aqui, que brigou com um, que brigou com outro, que discutiu com um, que discutiu com outro, não só comigo foi mais vezes do que com os outros, mas saiu também, a gente lia na internet, que um brigou com o outro, pessoas que nunca tinham nem falado você é feio. Então o clima nosso estava muito desfavorável, estava tudo muito tenso. De repente começa a Copa do Mundo, o Brasil ganhou, quer dizer, o astral melhorou um pouco, mas para mim particularmente, o que ficou? As pessoas também me perguntavam, você não acha que você está querendo ganhar a vaga na marra? Eu falei, não, pô, se eu estivesse querendo ganhar a vaga na marra, eu parava de treinar e sentava aqui e começava a falar. E na verdade não era essa, eu estava treinando pra caramba, eu estava me esforçando, fazendo de tudo para realmente ter uma chance. Quando essa chance apareceu, para mim era uma primeira vez jogar numa Copa do Mundo, que com certeza é uma coisa muito difícil, por mais que você tenha experiência, por mais que você já saiba como é que é o futebol. E o time estava ganhando de 3-0. O Dunga falava, segura a bola, porque qual foi o time? Marrocos. A seleção de Marrocos, ela já não estava nem para eles, eles não queriam mais era levar o quarto, o quinto, o sexto gol. Então eles também estavam naquele joguinho ali de tocar para trás. E eu entrei meio que para mostrar
que realmente eu tinha condições de ser titular no time, que eu realmente, tudo aquilo que eu estava falando, eu queria mostrar naqueles 15 minutos. E aí você coloca a emoção em cima da razão e acaba não fazendo as coisas da maneira que tem que ser feito. E eu acho que isso aí atrapalhou no geral, porque se já havia uma predisposição para que eu não entrasse, para que eu não tivesse a oportunidade, quando eu tive, realmente eu concordo, não fui bem, né? Aí depois ficou Criou fácil. uma justificativa. Criou uma justificativa para eu não jogar. Da mesma forma, assim como o Denilson, às vezes que entrou bem, então era repetitivo, dava 15, 20 minutos do segundo tempo. Entrava o Denilson. Entrava o Denilson. Da mesma forma que o Giovani foi queimado e nunca mais apareceu jogando, a meu ver, totalmente fora das suas características. Quer dizer, ele estava jogando atrás, quer dizer, estava jogando só marcando e sendo um jogador criativo. Como né? Mas isso aí é uma coisa que até eu entendo, porque uma Copa do Mundo não pode ter erro, né, Gilson? São 7 jogos ali, você vê um erro que a gente teve, foi fatal. Quer dizer, ao meu modo de ver, a gente teve 2 erros. Foi contra a Noruega, que a gente perdeu também. Então, não tem tempo meio que de esperar o cara de recuperar, de dar chance, segunda chance, terceira chance. Mas eu acho que no meu íntimo eu senti que havia alguma coisa extra que realmente não ia dar para que eu tivesse a oportunidade que eu estava esperando. Você declarou, se eu não me engano, semana passada, que com o Zagallo você não treina mais. Teve algum problema pessoal ou é só por esse problema de não escalação? Não havia nenhum problema pessoal. Acho que a posição que o Zagallo ocupa, a pessoa que ele a idade, eu acho que isso aí a gente tem que respeitar muito. Não, é verdade, eu sou um cara que aprendi isso desde pequeno, que tem que respeitar os mais velhos. Então, Certo. Não, é verdade, a questão é uma educação. E eu sempre respeitei, vou respeitá-lo sempre, mas como treinador eu não gostaria mais de tê-lo como meu treinador. Né? Eu amo representar o Brasil, seria, sabe, eternamente jogador da seleção se pudesse, né? Porque sabe que a idade chega e os mais jovens vão Você está um pouco mais moço que o Zagallo, não tá? Você está você tá com que idade? 27. Com 27 ainda. Mas sei lá, amanhã ou depois, se ele continuar sendo treinador da seleção, eu não gostaria de estar, não. Porque é difícil, né? Quer dizer, um craque desse nível, dessa categoria, é convocado e não é aproveitado, é uma coisa que não deve fazer muito bem, né? É porque eu fiquei triste também, porque, como eu falei antes, que eu já sabia que eu não ia jogar, foi porque eu de burro não tenho nada. E, para quem sabe, ler um pingo é letra. No dia que eu falei, dei essa declaração de que eu achava que era a minha vez, que eu estava muito bem tecnicamente, fisicamente, teve uma reunião e o Zagallo chegou para mim e falou: olha, aqui eu posso tirar o goleiro e botar o ponta esquerda, porque eu sou o treinador e eu que mando. Quer dizer, aí logo no primeiro jogo da Copa, isso foi antes, primeiro jogo da Copa, os 3 atacantes que tinham lá era eu, o Bebeto e o Ronaldo. Quer dizer, para sair um dos 2, né, teria que entrar um outro atacante, até porque o jogo estava 1-1. Eu não consigo entender como você tira um atacante e bota um meio-campo precisando ganhar. Quer dizer, cada treinador tem uma maneira de trabalhar. Então, aí, a partir dali, eu já fiquei desanimado. Só que os nossos treinos era acompanhado por, sei lá, cerca de 100, 200 jornalistas diários. E tinha família aqui, tinha amigos meus aqui, e o pessoal falou: cuidado aí que a sua cara tá toda hora aqui, o pessoal tá vendo tudo que você tá fazendo. Então eu não podia nem deixar de fazer as coisas bem feitas. Então eu estava treinando pra caramba, batalhando, correndo atrás, mas sempre com pouca esperança. Com pouca esperança. Agora, qual foi essa expressão que você usou aí que eu não conhecia, não entendi direito? Como é que é? Pra quem sabe, leão, peru é letra? Como é que... Um pingo é letra. Um pingo é letra. Ô, Edmundo, você chegou em algum momento, depois que houve esse negócio, se eu quiser eu tiro o goleiro, ponho o ponto esquerdo e tal, você chegou em algum momento a pedir para jogar, a reclamar e dizer: não, mas eu quero jogar? Não, de maneira nenhuma. Até as pessoas, eu fiquei um período lá sem falar, né, com a imprensa, até porque o pessoal estava
atiçando muito, perguntando muito sobre essa situação, você acha justo, não acha justo? Porque a pergunta é assim, você acha justo? Se você fala que sim, eles falam, o Edmundo acha justo não entrar. Se você fala que não, se você fala que não, o cara fala, o Edmundo acha que é injustiçado. Então eu fiquei um período sem falar para que não criasse mais nenhum tipo de polêmica, porque eu imaginava que aquilo fosse passar ao longo dos jogos. Hoje na televisão eu vi o Roberto Carlos dando uma declaração, obviamente irritado com a imprensa. Eu acho que sem motivo. E sobretudo usando o seguinte argumento. Não, o que vocês queriam é isso mesmo, que a gente perdesse para vocês terem assunto. Eu entendo isso, quer dizer, eu acho que não há nenhum jornalista, nem ninguém no Brasil que podia estar torcendo para a gente perder para ter assunto. Isso ele estava desmentindo aquela frase que lhe foi atribuída, de que ele teria dito que o Ronaldinho amarelou mais que a camisa da seleção. Também não acredito que ele tenha dito isso, ou se disse em off e foi colocado como se ele tivesse dito oficialmente. Não acredito que ele tenha dito isso, era companheiro de quarto do Ronaldinho. Mas não justifica também o Roberto Carlos dizer isso, que vocês querem torcer para a seleção perder, para vocês terem assunto. Porque eu acho que a gente teria muito mais assunto com a seleção ganhando do que com a seleção perdendo. Eu vou mostrar uma pesquisa de rua, eu vou continuar conversando aqui com o Edmundo, vamos falar sobre o assunto Ronaldinho, o problema que houve com o Ronaldo, que para mim a seleção já entrou perdendo de 3-0 antes do jogo, por causa do clima que foi criado em volta. Vamos mostrar aqui a pesquisa sobre pessoas falando o que acharam da seleção. Vilen, solta aí, por favor. Acho que eles foram comprados, viu? Porque não é possível uma seleção brasileira atuar da forma que atuou. Vendido, né? No mínimo. Foram bem pagos, né? Para poder não jogar. E o Zagallo gostou do segundo lugar. Não acho que aconteceu nada. Porque não vamos saber, nunca vamos saber. Foi falta de entrosamento. Fraude. O jogo foi comprado, os jogadores estavam assim, sem motivação, 2 gols, fiquei muito triste. Sinceramente, foi dinheiro, rolou dinheiro ali, foi mala preta. Foi vendida. Com certeza, compraram a seleção. Não tenho dúvida, eles entraram em campo. Infelizmente jogaram mal. Eles foram bem, eles deram tudo que podiam. Ou venderam, que é o que estão dizendo, né? Eu acho que não foi nada de especial, eu acho que eles, com o problema do Ronaldinho, o Zagallo não foi suficientemente homem para tirá-lo, houve um pânico na seleção, para baixo. Não acho que foi comprado, tenho vergonha de dizer isso. Amarelou, né? Não aconteceu. Impressionante, o Edmundo, como um boato absolutamente perverso e maldoso, consegue fazer a cabeça de algumas pessoas, né? Que você sabe que saiu na internet que a seleção teria sido comprada em troca de ter uma Copa no Brasil, aqui no Brasil em 2002 e tal, que é uma coisa absoluta, isso aí é uma coisa absolutamente ridícula, idiota, impossível na prática, possível você fazer esse tipo de negociata. O dinheiro envolvido seria um absurdo de caro. E sendo que a patrocinadora da seleção batia de frente com a patrocinadora da seleção francesa. Então não iam dar de mão beijada uma coisa para fazer promoção do seu competidor. Esse tipo de boato chega a abalar vocês ou vocês também dão logo de cara, acham que isso é um absurdo e ridículo? Não, Jô, é totalmente ridículo, até porque o cara coloca e nem se identifica, né? É fácil. Você chega aí, tecla aí, vai entrar qualquer coisa. Então, se o cara tem realmente uma notícia como essa, eu acho que pelo menos ele deveria se identificar e dizer da onde é a fonte, quem realmente disse. Mas só quem estava lá, no íntimo, no nosso íntimo lá, é que pode realmente dizer, explicar, porque foi uma coisa totalmente diferente, totalmente atípica de tudo aquilo que eu já vivi dentro do futebol. Eu já vi o jogador não jogar por dor de barriga, por gripe, por febre, se machucar, como a gente diz, se machucar de madrugada, que a gente fala, teve coletivo de madrugada, ninguém me chamou, que o cara dormiu bom, acorda machucado. Mas o que aconteceu com o Ronaldo... Mas o que aconteceu com o Ronaldo
eu que presenciei tudo, sinceridade do fundo do meu coração pela felicidade dos meus filhos, eu também não sei explicar. Porque todo mundo, o que eu vi foi uma convulsão muito forte, até porque ele é um cara forte. E, sei lá, depois, antes do jogo, vi ele um pouco triste, abatido, mas totalmente normal. Eu não imaginava como o cara podia ter tido uma coisa como aquela e depois tá legal. Então, para mim também, quando eu fui pro jogo e tudo, eu pensei que fosse um ataque de epilepsia. Depois que ele fez todos os exames e comprovou que não existe isso, para mim também ficou uma coisa totalmente no ar, porque... Misteriosa. Misteriosa, porque a gente nunca sabe o que foi que ocasionou. Bom, eu vou chamar o reloginho e vou continuar com o Edmundo. Chegou a presenciar a convulsão, né? Ou a crise em si, quando você entrou no quarto. É verdade que você saiu no corredor dizendo, olha, depressa, o Ronaldinho está morrendo. Chegou a passar essa impressão? Para mim, sim, porque eu vi tudo. O Roberto Carlos foi o primeiro que viu, né? Tava começando, ele bateu no meu quarto, que era do lado, era porta com porta. E eu, quando vi, fiquei desesperado, até perguntei, é brincadeira, Roberto? Ele, não, é sério. E eu saí pelo corredor gritando, pedindo ajuda, né? E quando eu voltei ao quarto, ele ainda estava tendo. E aí eu e o César, a gente prestou ali uns primeiros socorros e até a chegada dos médicos, porque dia de jogo é um dia que está todo mundo nos seus quartos, concentrado, descansando. E aí eu tive que sair gritando lá para chamar todo mundo. E todo mundo, quando chegou, ficou super assustado quando viu. Alguns chegaram um pouco depois, outros chegaram um pouco mais rápido. Mas isso mudou muito a nossa rotina. Claro. A que horas foi exatamente? A convulsão aconteceu a que horas exatamente? Às 2h15 da tarde. Né? Às 2h15. Isso. Aí depois, parece que ele dormiu, acordou e não se lembrava nem do que tinha acontecido. Aconteceu, né, o fato. Aí o médico tirou a pressão, mediu o pulso, essas coisas. Aí deixou ele dormindo. Aí reuniu a gente e falou, ninguém fala nada, ninguém comenta nada, porque quando ele acordar ele não vai se lembrar de nada. Quem falou isso? O médico? O médico falou isso. Aí, tá bom, quando foi todo mundo para os seus quartos, aí quando chegou 5 horas tinha um lanche. A gente está lanchando, e tá todo mundo sabendo do que aconteceu, todo mundo olhando para ele, né? E aí ele estava totalmente... E ele ficava assim, sem entender, por que tá todo mundo me olhando, não sei o quê. E todo mundo perguntava, e aí, Ronaldo, como é que tá? Não sei o quê. Tô legal, tô bem, não sei o quê. E todo mundo vendo que ele não estava 100%, que ele não estava bem. Aí foi quando... às 5 horas da tarde, nesse lanche, ele não estava legal, ele estava meio... Ele estava... Mas meio dia de jogo ainda, né? Dia de jogo é um dia que você tá sempre meio calado, meio... Retraído, se concentrando no jogo. Então, isso é uma coisa normal, mas ele estava além disso. Né? Aí todos nós jogadores ali ficamos preocupados, aí fomos falar com o Lídio. Olha, esse garoto não está bem, não sei o quê. Porque o Lídio até esse momento não tinha tomado nenhuma outra providência a não ser deixar ele dormir. Tinha deixado ele dormir só. Aí ele foi aí, a partir daí, que resolveram levar ele para fazer os exames. Quer dizer, se vocês não vão falar isso com Não, eu acho que eles... Ele ia deixar passar? Não, ele não se lembra. Deixa, ele esqueceu.